Pois bem, pessoal, ainda pensando nesse tema do meio ambiente, eu quero trazer uma reflexão das bases cristãs para que a gente enxergue esse assunto. Nós chamamos isso de cosmovisão. Então é uma cosmovisão cristã acerca do meio ambiente. E eu quero começar lendo o relato de Gênesis, no capítulo 2, versículo 15, que diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Nesta discussão sobre o meio ambiente, eu quero trazer uma compreensão bíblica acerca desse tema. Meu objetivo aqui é firmar alguns pontos que dão base para a afirmativa que o cristão deve ser alguém que se importa com o cuidado da natureza. Eu não quero assumir aqui posições ou ideologias, mas, pela palavra, mostrar como devemos ter responsabilidade e assumir essa responsabilidade no cuidado com o meio ambiente. A primeira coisa que precisamos entender é que a visão religiosa de alguém influenciará na forma como ela vê, enxerga a natureza e se relaciona com ela. O homem que tem uma visão ateísta, materialista, ele vê o homem e o meio ambiente apenas como um produto da evolução. Então não há muita distinção entre o homem e a natureza. Nenhum tem mais valor que o outro, ou até mesmo nenhum dos dois tem um propósito, senão a de utilidade e sobrevivência. Como podemos dizer, seria o forte devorando o mais fraco. Em uma crença, por outro lado, panteísta ou mística da criação, não há distinção entre o homem e a natureza, ou o homem é visto como alguém inferior à natureza ou prejudicial a ela. E até mesmo o Criador, nessa visão, ela é confundida com a própria criação. O Criador é confundido com a criação. Então a visão panteísta ou mística da criação, ela não enxerga um Deus único Criador que difere da criação. E acaba se perdendo também em qual o propósito do homem e da criação e a forma do homem lidar com o meio ambiente, como ele deve se relacionar com esse ambiente que o cerca. A fé cristã, por outro lado, ela se baseia na verdade de um Deus único e criador, que fez todas as coisas boas e perfeitas. E essas coisas criadas por Deus têm valor e propósito. Há entre o homem e o meio ambiente uma unidade, pois ambos vieram de Deus e são criaturas. Como diz Bavinck na sua sistemática, em virtude dessa unidade, o mundo pode, metaforicamente, ser chamado de organismo, no qual todas as partes estão conectadas umas às outras e se influenciam reciprocamente. Eles, o homem e a natureza, possuem um vínculo orgânico, ou, se desejar, um vínculo ético que as mantém juntas. Como diria Francis Schaeffer, em seu famoso poeminho, dizendo assim: criatura companheira, eu não pisarei em você, somos ambos criaturas. Mas mesmo o homem tendo essa unidade e vínculo com o meio ambiente, eles ainda assim são distintos, pois nos é dito no relato da palavra de Deus que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Bavinck, mais uma vez, agora citando o Santo Agostinho, ele diz: porém, essa unidade não é uma uniformidade, mas uma diversidade infinitamente variada. Deus é o ser supremo, supremamente verdadeiro, supremamente bom, supremamente bonito. Por essa razão, ele criou muitas criaturas que, em graus variados, participam de seu ser, verdade, bondade e beleza. A algumas coisas ele deu mais de seu ser e a outras menos, e dessa forma estabeleceu uma ordem de naturezas e uma hierarquia de existência. Então, pensando nessa unidade e diversidade, Agostinho também nos ensina que nada em todo o mundo é mais excelente, mais nobre, mais belo, mais útil e mais divino que a diversidade de muitos elementos. A distinção e essa ordem na qual um é mais nobre que a outra, e uma depende da outra, e uma está sujeita à outra, e uma recebe obediência da outra. Daí vem a ornamentação, a beleza e a excelência de todo o mundo,
Daí surgem seus muitos usos, utilidades e benefícios para nós e para ambos. Aí a própria bondade, glória, sabedoria e poder de Deus resplandecem e são revelados mais brilhantemente. Então perceba que a cosmovisão cristã, a percepção cristã do homem e do meio ambiente, vê eles em uma unidade, mas ao mesmo tempo em uma diversidade. Então, como resultado dessa cosmovisão, o cristianismo superou tanto o desprezo pela natureza quanto sua deificação. Dessa forma, o ser humano é colocado em relação correta com o mundo por meio da revelação de Deus, de ambas as origens, tanto do meio ambiente quanto do homem, que veio de um só e são ambas criaturas, mas são distintas e possuem propósitos diferentes. Então, o que o Deus Criador estabeleceu ao homem quando ele colocou ele no jardim? Quando Deus cria o homem e coloca ele nesse meio ambiente, nesse jardim em que ele deveria viver. Qual foi a ordem de Deus para o homem em relação a esse meio ambiente? Lá em Gênesis 2,15 nós vemos que ele diz: colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Essa ordem pode ser traduzida como preservar e desenvolver a natureza. Podemos traduzir também até termos mais modernos como tecnologia e sustentabilidade. Então perceba que isso foi uma ordem de Deus ao homem, que o homem desenvolvesse e preservasse a natureza, que o homem agisse criando tecnologia, mas ao mesmo tempo primando, zelando pela sustentabilidade. Então, o meio ambiente é o meio que Deus estabeleceu para a subsistência do homem, a qual o homem deve desenvolver esse meio ambiente de forma responsável e sustentável. E hoje muitos pensadores, filósofos, admitem que não é a falta de tecnologia ou legislação que causa o uso indevido do meio ambiente, mas sim de uma ética de responsabilidade. Alguns, por um lado, dizem que o homem precisa de mais tecnologia. Quanto mais tecnologia, mais o meio ambiente vai ser preservado. Outros, no entanto, lutam por mais legislação e mais legislação. E o que muitos pensadores têm entrado em consenso que não tem faltado tecnologia ou até mesmo legislação para que o meio ambiente seja preservado e desenvolvido de uma forma sustentável. O que tem faltado é uma ética de responsabilidade. Muito mais do que um instrumento ou de uma lei que faça o homem ser um ser que age sustentavelmente, o homem precisa de uma consciência. E é aqui que a compreensão cristã de Deus como Criador de todas as coisas e de Deus como Senhor sobre a criação e de Deus sendo o Senhor definindo o uso e o propósito da criação vai nos fornecer essa ética de responsabilidade. Devemos lembrar e frisar aqui que foi o próprio Deus que entregou o jardim ao homem. Ele deu uma ordem. Aprendemos aqui então, desde já, que o homem ele não é dono da criação para usá-la como ele quer, mas ele é um mordomo de Deus, a quem ele prestará contas. Então, a ética de responsabilidade diante de Deus fará com que o homem seja um ser consciente. Sendo engenheiro, sendo um cientista, um legislador, um juiz ou apenas um cidadão, ele vai saber aquilo que Deus requer dele. Então, uma das coisas que mais pode fornecer ao homem essa ética de responsabilidade é uma compreensão correta da criação de Deus e das incumbências que Deus deu ao homem. Ele deve então, esse homem, repensar sua motivação e o seu método com que ele faz o que faz, para que ele possa obedecer ao Criador em desenvolver e preservar. Mas a pergunta que fica aqui é se esse homem por si só pode chegar a essa compreensão e se ele pode alcançar essa consciência e se ele, tendo essa consciência, ele consegue obedecê-la. Por que eu falo isso? Porque nós devemos lembrar que após Deus colocar o homem no jardim, a desobediência trouxe a queda. E essa queda trouxe ao homem a incapacidade de obedecer.
e trouxe ao seu coração o egoísmo, a ganância e a irresponsabilidade. Então, e juntamente com isso, a desobediência colocou a criação sob maldição e desordem. Nos é dito lá em Romanos 8, 22 que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então, nós temos que compreender que nem toda tecnologia ou boa vontade podem fazer da criação de volta um paraíso perfeito, sem desordem. Mas há boas novas. E quais são essas boas novas? Que Cristo veio e sofreu a maldição da cruz para redimir os homens e a criação. E a palavra nos ensina que toda a criação será renovada. Deus não irá destruir esse mundo e fazer outro ex nihilo, do nada, mas fazer dessa criação novos céus e nova terra. Por isso nos é dito em Romanos 8, 21, no mesmo texto que diz que a criação geme e espera, que ela também tem esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, Cristo pode colocar o homem novamente diante do seu Criador e dar a ele a compreensão correta da sua relação entre ele e o meio ambiente. Lembrar o homem desse mandato de preservar e desenvolver e dar ao homem essa consciência, essa ética de responsabilidade. E não somente isso, dar a ele a graça para obedecer e viver sobre a esperança de ver toda a criação renovada. Por isso, Cristo é o ponto central da Bíblia, da Palavra de Deus, da história do mundo, pois é em Cristo que Deus redimirá e transformará todas as coisas. Por isso eu quero ler o texto lá em Colossenses 1, do versículo 15 ao 20, que diz: O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto no céu como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como tronos, reinos, governantes, autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho e por meio dele o Pai reconciliou todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Então a visão do cristão, daquele que está diante do Senhor, é que Deus está, por meio do seu Filho, redimindo todas as coisas. Para os cristãos, o meio ambiente importa, pois Cristo é Senhor sobre todas as coisas. Como Abraham Kuyper disse na sua mais conhecida frase: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Então, o que isso implica para os cristãos? Além de saber que Deus fez este mundo para que o homem desenvolvesse e o preservasse, ter Cristo como seu Senhor, saber que Cristo é Senhor sobre todas as coisas e que Ele trará redenção a tudo, implica aos cristãos que, em cada esfera da vida, os cristãos devem pensar e agir para revelar o plano de Deus para a criação, que manifestará o seu reino. E nós hoje, como cristãos, somos chamados a viver e manifestar o princípio daquilo que experimentaremos plenamente quando Cristo vier em glória e restaurar todas as coisas, e nós desfrutarmos plenamente dessa criação totalmente renovada. Então, os cristãos hoje devem se engajar em criar tecnologias mais sustentáveis, desenvolver seu trabalho com responsabilidade, sendo eles engenheiros, agrônomos, sendo eles construtores civis. Os cristãos devem lutar por leis justas e éticas e também lutar para que essas leis sejam aplicadas e a punição venha sobre os infratores. E mais do que isso, o cristão é chamado para viver de uma forma responsável. Bem, há muito para se falar aqui em ações possíveis que se aplica a essa ética de responsabilidade no nosso dia a dia.
pode ficar para outra oportunidade. Mas eu quero incentivar você a ser um cristão que olha para a criação como algo belo, feito por Deus para ser cultivado e desenvolvido. Algo para ser preservado, para ser zelado. Que você seja um cristão vivendo sobre essa ética da responsabilidade, como um bom mordomo de Deus e um servo do reino de Cristo, pela fé nele. Que o Senhor possa dar a você uma consciência e essa ética de responsabilidade.